Bom dia, pessoal. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente pode encontrar o fluxo de calor utilizando a lei de Fourier. Bom, fluxo de calor eu vou representar pela letra φ, tá? Uma bolinha cortada aí, como vocês queiram. Bom, a definição de fluxo, né, é uma taxa, tá? Uma taxa de transmissão. Taxa de transmissão de quê? De energia. Então, seria uma quantidade de energia transmitida por unidade de tempo, tá certo? A unidade desse fluxo de calor, né, dessa grandeza, seria qual a unidade de energia? Caloria. Qual a unidade de tempo? Segundo. Então, o fluxo de calor, a unidade de medida dele seria caloria por segundo, tá certo? Bom, a lei de Fourier ela é mais detalhada. Ela pode encontrar esse fluxo de calor ao longo de uma barra, né? Por exemplo, aqui, ó, devido a uma diferença de temperatura entre as suas extremidades. Então, nós podemos encontrar esse fluxo de calor através da lei de Fourier, que eu vou mostrar agora para vocês como é que ficaria essa lei de Fourier, como é que seria, né? No livro didático de vocês, né? Ela está lá na página. Deixa eu dar uma olhada aqui. Na página 72, tá ok? Então dê uma olhadinha lá no livro. Bom, a lei de Fourier é o seguinte, vamos entender aqui a situação, né? Eu tenho aqui uma barra, que pode ser uma barra metálica. Eu tenho aqui nessa extremidade dessa barra uma certa temperatura, né? Que eu chamei de θ1. E na outra extremidade uma outra temperatura θ2. Se eu disser para vocês que a temperatura θ2 ela é maior do que a temperatura θ1, ou seja, essa extremidade ela está mais aquecida do que essa, vai existir naturalmente um fluxo de calor, ou seja, a energia sendo transmitida ao longo dessa barra, né? Do lado quente para o lado frio, né? Entre aspas, tá certo? Então vai existir um fluxo de calor passando aí. Bom, essa barra ela tem um certo comprimento, tá? Então eu posso dizer o seguinte, que quanto maior for o comprimento dessa barra, menor será o fluxo de calor ao longo dessa barra. Então se essa barra for bem comprida, esse fluxo de calor, essa quantidade de energia vai sendo diminuindo, vai sendo perdida ao longo desse caminho, tá? Então eu posso dizer que o fluxo de calor é inversamente proporcional ao comprimento da barra. Tranquilo aí? Beleza. Bom, se eu pensar o seguinte, o calor ele vai ser transmitido aqui ao longo da barra, tá certo? Só que a barra ela não é linear, ela é tridimensional. Então o fluxo de calor vai passando aqui através de uma certa área, né? Uma certa área dessa barra. Estou pintando aqui de vermelho. Então se essa área da barra aqui, ó, né, essa secção é como se eu tivesse feito um corte assim na barra. Cortei a barra e observei quanto de energia passa através desse corte aqui em vermelho, tá certo? Eu vou chamar isso aqui de A, ou seja, como referência para a área, tá certo? Da barra. Concorda comigo que quanto maior for essa área, tá? Se essa área for grande, mais calor vai passar, né? Se você concordar comigo, eu posso dizer o seguinte, que o fluxo de calor ele é diretamente proporcional à área, certo? Então, fluxo de calor inversamente proporcional ao comprimento da barra. Quanto maior for a barra, menor será o fluxo de calor ao longo dessa barra. O fluxo de calor ele é diretamente proporcional à área, ou seja, quanto maior for a área, se eu aumentar a área da barra, se eu pegar uma barra mais grossa, né, mais calor vai passar, facilmente, né? Lógico. Então eu posso dizer que o fluxo de calor é diretamente proporcional à área, ok?
Outra coisa que está faltando, só essas duas grandezas, temperatura, lógico, né? Fluxo de calor só tem sentido em falar quando existe diferença de temperatura, ok? Concorda comigo que se essa diferença de temperatura, ou seja, o delta θ, quanto maior for o delta θ, maior será o fluxo de calor. Então posso dizer que o fluxo de calor também é diretamente proporcional à variação de temperatura. Logo, já posso concluir o seguinte, que o fluxo de calor ele pode ser igual, ou podemos escrever matematicamente o fluxo de calor como sendo o produto entre a área, que é diretamente proporcional, e a variação de temperatura, que também é diretamente proporcional, ΔQ, sobre, como o fluxo de calor é inversamente proporcional ao comprimento, então sobre o comprimento, dividido pelo comprimento. Bom, tudo em física existe uma constante, né? Ou seja, depende de que esse material é feito. Se a barra é de ferro, se a barra é de cobre, se a barra é de alumínio. Então o material vai influir no fluxo de calor. Vai deixar passar facilmente o calor ou não, vai depender do material. Então eu vou inserir aqui uma constante, tá certo? Essa constante ela é chamada de constante de condutibilidade térmica, tá certo? Ou seja, depende de qual material é feito a barra, ok? Então podemos concluir que a lei de Fourier ela pode ser escrita matematicamente como sendo o produto entre a área, a variação de temperatura, dividido pelo comprimento. Lógico, inserindo aí a constante de condutibilidade ou condutividade térmica. Ou seja, vai depender de que o material é feito. Ok? Depois eu vou trazer um exemplo para vocês, né, de um exercício tirado do livro com a aplicação dessa lei de Fourier. Ok?